Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Cá estamos nós de novo para mais um vídeo. Prometo que dessa vez eu vou tentar fazer com que ele fique um pouquinho mais curto, tá? O assunto de hoje é mais especificamente sobre radiação ultravioleta. Nós vamos fazer um experimento e vamos tentar relacionar a radiação ultravioleta com o calor recebido pelos corpos através da radiação solar. Bora lá? Bom, o experimento consiste em colocar um pedaço compensado de madeira no sol por 1 hora, medir a diferença de temperatura dele de antes e depois que foi exposto ao sol por essa 1 hora, fazer algumas contas e descobrir então o índice UV do dia, baseado na quantidade de energia solar que esse objeto recebeu. Bom, para fazer o experimento foram utilizados alguns materiais, dentre eles estão um compensado de madeira, um pedacinho assim de compensado de madeira, um medidor de índice UV, um termômetro e um cronômetro. O termômetro era laser e o cronômetro era o cronômetro de celular. Já para o medidor de índice UV foi necessário construir um medidor de índice UV. Vou pegar ele para vocês. Aqui está o nosso medidor de índice UV. Aqui de materiais foram utilizados uma placa Arduino Uno, um protoshield, uma mini protoboard. Eu optei por utilizar assim, mas você pode comprar também uma protoboard de tamanho normal. Eu optei por utilizar assim para ele ficar compacto e ser mais fácil de mover, ok? 4 LEDs, cada LED é de uma cor diferente, tem verde, vermelho, amarelo e azul, com cada um significando um nível de índice UV. Um sensor de índice UV, ele que mede realmente o índice UV, manda para a placa só vai traduzir isso em cores e depois em informação numérica no computador, caso ela esteja conectada ao computador. 4 resistores, não sei se vocês conseguem ver aqui, 4 pequenininhos, alguns jumpers para poder conectar isso tudo. Esse é o nosso medidor. Então, para realizar o experimento, nós pegamos aquele pedaço de compensado de madeira, expusemos ele ao sol por 1 hora e depois disso nós obtivemos algumas informações. Em pesquisas e também depois de calcular a densidade desse compensado de madeira, nós pudemos então perceber que o calor específico dele é igual a 1.700 joules por quilogramas por Kelvin. Medindo, utilizando o termômetro, então nós descobrimos que a variação de temperatura foi de 22,3 Kelvin. A massa, então utilizando uma balança, nós vimos que a massa é igual a 0,19 kg, ou seja, 190 gramas. A área é de 0,023425 metros quadrados. E a variação de tempo, obviamente, foi 3.600 segundos, que é 1 hora. Bom, o intuito desse experimento é relacionar as ondas eletromagnéticas, ou seja, de certa forma a óptica, com a calorimetria. Em sala de aula, nós aprendemos que toda onda eletromagnética carrega uma quantidade de energia, e esse pacote de energia identifica ela. E nós também vimos que temperatura é o grau de agitação das partículas, e que calor é a relação, é a interação, é o movimento dessa energia, são as trocas de energia entre as partículas. Se as ondas eletromagnéticas têm pacotes de energia, e quando elas passam, elas agitam os elétrons e as partículas ao redor, ali no ambiente que elas estão, então nós podemos percebê-las através do calor, né, ou da temperatura. A partir desse princípio, dessa lógica, nós resolvemos fazer esse experimento. Então, seguindo essa visão, se eu poderia então calcular o índice da radiação ultravioleta, que a gente vê muito por aí, com o calor recebido por um objeto que foi exposto a 1 hora de luz solar, apenas luz solar. Então, pegando todos esses dados que a gente obteve, nós calculamos então a quantidade de energia absorvida por esse pedaço de madeira. Colocamos então a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Nós obtivemos 7.202,9 joules de energia total absorvida por essa madeira. Ou seja, de toda a energia solar que foi para ela, ela absorveu essa quantidade de joules. Porém, nem toda a energia solar é raio ultravioleta. Nós temos a luz visível, nós temos os infravermelhos e os ultravioletas presentes nos raios solares. De todos os raios solares, 47% vem até a superfície da Terra. Cerca de 30% é refletido pelas nuvens e uma parte também fica aprisionada na atmosfera. 47% chega até a superfície da Terra, que é onde nós estamos. Além disso, apenas cerca de 9% de toda a energia solar é raio ultravioleta. Então, fazendo as contas, é só a gente pegar a quantidade de energia total e multiplicar pela porcentagem de raios ultravioleta que chega até nós temos a quantidade de energia que, teoricamente, os raios ultravioleta teriam dado a esse pedaço de madeira, que é 304,68 joules. Agora, vamos dar continuidade aos nossos cálculos. Nós vamos, então, calcular a irradiância para poder conseguir depois calcular o índice UV mesmo. A irradiância ela é dada em watts por metro quadrado.
Watts. Como é que a gente sai de joules para watts? A gente divide joules pelo tempo. Ou seja, potência, o quanto de energia aquele objeto recebeu em uma certa quantidade de tempo. A gente transforma isso em potência. A potência dividida pela área vai dar então a irradiância, que é dada em watts por metros quadrados. Lembra que potência é dada em watts. Então, juntando tudo isso, a gente tem essa fórmula. A irradiância do raio UV é dada pela quantidade de energia absorvida pelos raios UVs, dividido pela área exposta do objeto. Aqui é a área de 3 lados, que foram os lados que ficaram expostos ao Sol, vezes a quantidade de tempo que ele ficou exposto ao Sol, em segundos. Aqui nós substituímos todas as informações e chegamos nesse valor aqui, 3,61 watts por metro quadrado. Para descobrir, por fim, o índice UV, a gente precisa dividir a irradiância UV por 0,025 watts por metro. Por quê? Porque 0,025 watts por metro equivale a um índice UV, digamos assim, pois não tem unidade de medida para o índice UV. Então a gente tem irradiância UV dividida por 0,025. Aqui a gente tem a substituição dos valores e aqui o final. Ou seja, o nosso índice UV deu 144,4. Agora vamos analisar. O índice UV de 144,4 é totalmente inaceitável. É impossível, é quase impossível a gente ter um dia que tem 144 como índice UV. Não daria nem para ficar na sombra se fosse um índice UV assim. É muito forte, é um nível absurdo de raios ultravioletas. Então, com certeza aconteceu algum erro nessa conta. O erro que aconteceu é que o índice UV, os raios ultravioleta, não são medidos através do quanto eles esquentam os materiais. Porque nos raios solares, como dito, a gente tem três raios diferentes. Nós temos a luz visível, nós temos os raios infravermelhos e os raios ultravioletas. Os raios que realmente, as ondas que realmente esquentam os materiais são a luz visível e os raios infravermelhos. Os raios ultravioleta, eles são como um fator biológico. Eles apenas influenciam na queimadura, no dano à pele. Não só dos humanos, mas também dos animais, mas ele influencia nisso. Ele não esquenta necessariamente os materiais. Por isso a nossa conta não deu certo. A lógica, ela até poderia parecer correta, mas não está de acordo com essa onda eletromagnética. Então, os raios ultravioletas não influenciam no calor dos corpos. Portanto, não tem como a gente conseguir fazer o índice UV a partir do calor recebido por um corpo. Não há como. E, inclusive, no nosso medidor de índice UV, o valor dado no dia e na hora do experimento foi 2, que é totalmente diferente de 144,4, como eu falei. Então, a gente pode dizer que o experimento, a nossa hipótese, ela não estava correta. O nosso experimento, entre aspas, ele não deu certo. Apesar de que agora a gente sabe que o índice UV e que a radiação ultravioleta não pode ser medida através do calor, ok? Então, ele é um experimento válido. É muito interessante de ser feito. Inclusive, essa informação do índice UV a gente só descobriu depois, quando a gente foi pesquisar por que tinha dado errado o cálculo. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito fazendo, principalmente o medidor. E é isso aí. Até a próxima!